Mas, irmãos, há um outro extremo. Se há este extremo de buscar um experiencialismo, um subjetivismo, e correr atrás apenas de coisas movidas pelo vapor das emoções, há um outro perigo. É o perigo de negligenciar assintosamente a autoridade do Espírito Santo na vida da igreja. O Espírito Santo é Deus, é aquele que nos guia toda a verdade, é aquele que dirige a nossa vida. E hoje, irmãos, infelizmente, nós não temos percebido esta liderança do Espírito na vida da igreja. Uma das coisas que mais me impressionou, quando nós estivemos com a caravana lá em Quacisabanto, na África do Sul, foi perceber a profunda seriedade com que aqueles irmãos tratam a autoridade do Espírito Santo na vida da igreja. Eles não tomam nenhuma decisão, seja grande, seja pequena, sem antes dobrar os joelhos, dizer: Espírito Santo, qual é a tua vontade? Quem de nós ainda não ouviu falar ou já não sabe de tantas decisões que são tomadas na igreja, na carne? Quantas assembleias de igrejas locais para eleger diácono, presbítero ou pastor? Quantas reuniões de presbitério? Quantas reuniões de sínodo ou até de Supremo Concílio, que as decisões são tomadas na véspera? Que os votos são buscados, são catados, às vezes até comprados, computadorizados. E quando se reúne, então, tem-se o desplante de orar e dizer: Espírito Santo, agora orienta a nossa decisão. Isso é blasfêmia, isso é pecado, porque as decisões já foram tomadas antes, com conchavos, com arranjos, com acertos. Irmãos, é preciso voltar ao período apostólico, quando a igreja se reúne em concílio. Diz a Bíblia que ao final eles chegaram à conclusão: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Precisamos buscar, meus irmãos, precisamos orar por isso, para que as pequenas e as grandes decisões da igreja sejam tomadas sob a direção e a submissão do Espírito Santo de Deus. Quais são as razões dessa negligência, meus irmãos? Falta de seriedade de vida com Deus, falta de avivamento. Nos meados do século XIX, aconteceram grandes avivamentos, como os irmãos sabem, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Escócia, no país de Gales, na Irlanda do Norte. E quando o avivamento vem, meus irmãos, a primeira coisa que acontece é que a igreja começa a andar no Espírito, e a viver no Espírito, e a obedecer o Espírito. Mas quando este avivamento passou, meus irmãos, a igreja começou a se preocupar com outra coisa. Porque quando o Espírito Santo vem, meus irmãos, ele muda tudo. Não para pior, mas para nos conduzir dentro da palavra. Eu quero afirmar insofismavelmente nesta manhã que avivamento não é mudança de liturgia. Nós podemos fazer confusões quanto a isto. Podemos achar que um culto animado é um culto avivado, ou que um culto onde haja um instrumental, às vezes até machucando um pouco os nossos ouvidos, ou que um louvor em que levantamos os braços e que dizemos glória a Deus e amém e aleluia, aí está havendo avivamento. Não necessariamente. É possível, os irmãos sabem disso, encenar tudo isto. Nem avivamento é culto onde haja um silêncio sepulcral. Mas eu afirmo uma coisa:
Onde há avivamento, a liturgia muda. Muda no sentido de que há agora temor de Deus. Há agora santidade no coração. Há agora liberdade do espírito com ordem e decência. Porque às vezes nós achamos que essas duas coisas são contrárias e mutuamente exclusivas. Não são. Liberdade do espírito não é contrário de ordem e decência. E nem ordem e decência significa engessar o culto sem liberdade do espírito. Uma das coisas que mais me admirou lá na África foi ver a simplicidade do culto. Simplicidade, mas com liberdade do espírito. Mas eu quero afirmar o seguinte, irmãos: depois do avivamento, normalmente a igreja começa a falar num culto solene. E a palavra culto solene na época, depois daquele avivamento, significou o seguinte: a capacidade intelectual do pastor passou a ser mais importante do que a consagração deste mesmo pastor e o enchimento do Espírito Santo deste mesmo pastor. E quando, irmãos, a igreja começou a dar mais atenção à erudição sem unção, ela começou a enfatizar formas e cerimônias, e o ministério erudito sem espiritualidade apagou o Espírito Santo. Eu quero dizer, queridos, que o problema não é a erudição. Se nós podemos ter erudição, tanto melhor, mas com unção, mas com revestimento de poder. Porque espiritualidade não é contrário de intelectualidade. Os homens mais cultos, cheios do Espírito, podem fazer muito mais. Mas com esta ênfase da igreja, a igreja começou a ter depois disso medo do entusiasmo. Medo do entusiasmo. E eu não sei se você tem um berço presbiteriano como eu, mas talvez você tenha este mesmo problema. Medo do entusiasmo, medo dos excessos, e devemos ter medo de excesso mesmo, porque excesso não agrada a Deus. Mas o grande problema, meus irmãos, é que com medo do excesso, nós corremos para um outro extremo, e nos fechamos no nosso chamado culto solene, mas como o Dr. J. Packer disse, solene, mas morto. Eu fiquei muito impressionado com o Dr. J. Packer, porque eu jamais podia esperar que ele fosse dizer isso no seu livro. Mas ele diz que existem muitos cultos que em nome da solenidade estão mortos, e ele diz: não tem nada mais solene do que um cadáver. J. Packer disse: olha, se você botar um defunto no caixão, com um terno azul marinho e uma gravata de vermelha de bolas brancas, e cercá-lo de flores, é uma coisa extremamente solene, mas está morto. Irmãos, nós temos que ter muito cuidado com isto. Eu temo muito isto, porque via de regra nossa igreja tem muito medo até mesmo de orar. Eu sei que a igreja tem alguns traumas com divisões, eu sei, nós já sofremos com isto, por várias vezes. Mas irmãos, nós sofremos porque tantas vezes se buscou uma vida de despertamento e de avivamento sem Bíblia. E avivamento sem Bíblia provoca divisão mesmo. Mas nós não podemos, queridos, por causa do medo dos excessos, deixar de buscar avivamento. Eu sou de uma época, e olha que eu não tenho tanto tempo assim de formado, no seminário, em que se um aluno se trancasse no quarto 10 horas da noite, depois das 10 horas para orar, ele era olhado com muito cuidado, era um risco, era um perigo para a igreja.
não via tantas vezes a mesma preocupação com o outro colega que ia no bar da esquina e tomava um chopp. Nós temos muito medo de ir além das Escrituras, e devemos ter mesmo, mas não temos o mesmo medo de ficar aquém das Escrituras. Conquanto que você não seja um pentecostal, não importa que você seja um presbiteriano adúltero, conquanto que você não seja um pentecostal, não importa se você seja um presbiteriano gelado, medíocre. Não, irmãos, em nome de Jesus, não. Nós precisamos entender uma coisa: não podemos abrir mão da doutrina, mas não podemos também abrir mão do poder. Sabe, eu amo muito a minha igreja. Eu não sou pastor presbiteriano porque acho interessante, mas é por convicção. Mas há algumas coisas que me doem o coração. Nós temos, e proclamamos isso, sem muito acanhamento, uma boa doutrina, para não inchar um pouco o peito e dizer que é a melhor doutrina. Reconhecidamente, segundo os próprios elementos de fora, nós temos o melhor sistema de governo. Alguns chegam a afirmar que nós até temos, possivelmente, pastores bem preparados. Irmãos, mas a despeito de termos tantas coisas melhores, a nossa igreja está diminuindo de tamanho. A nível nacional, o crescimento da igreja é inferior à taxa de crescimento da população. E eu quero concitar os irmãos a entender uma coisa: então alguma coisa está errado. Não é com Deus, não é com a nossa doutrina, não é com a palavra de Deus, não é com o nosso sistema de governo. Alguma coisa está errada na nossa vida. Jesus disse que a boa semente produziria a 30, a 60 e a 100 por um. Hoje a semente não tem produzido nem a 1%. Se nós multiplicarmos os sermões pregados, ou somarmos os sermões pregados nas nossas igrejas, não dá uma conversão por sermão. O que é que está errado, irmãos? Falta de poder. E eu creio que a igreja está consciente disto. Glória a Deus, porque isto é um bom começo. Mas precisamos começar a perguntar, irmãos. A Bíblia diz que a palavra de Deus é uma palavra de poder. O Evangelho é poder. O reino é poder. Por que é que crescemos tão pouco? Diz a Bíblia lá no primeiro livro dos Reis, que quando Elias ressuscita o filho daquela mulher, daquela viúva de Sarepta, e ela fica entusiasmada e alegre, e ela faz uma declaração tremenda: agora eu sei, agora, que a palavra de Deus na tua boca é verdade. Quando Elias falava, as coisas aconteciam. Quando Elias orava, a morte recuava e dava lugar à vida. Quando Elias orava, as chuvas cessavam. Quando Elias clamava, os fogos de Deus desciam. Quando Elias orava, as torrentes de Deus encharcavam a terra. Mas a palavra de Deus é verdade na sua boca? Quando você prega, as coisas acontecem, os corações se derretem, a convicção de pecado. Às vezes nós estamos apenas como Geazi, carregando um bordão profético e botando o bordão no rosto do menino morto, mas o bordão na nossa mão não tem nenhum poder. E eu estou certo que pelo menos a grande maioria de nós
prega sermões ortodoxos, sermões bíblicos, exposições fiéis às Escrituras, mas as coisas não estão acontecendo. O problema não é o bordão, o problema é quem carrega o bordão. Sabe, irmãos, eu creio firmemente que chegou a hora da igreja começar a pensar sobre estas coisas. Mas eu quero partir para o segundo ponto da minha palavra, da minha meditação com os irmãos. Agora, numa perspectiva bíblica sobre o Espírito Santo. A igreja precisa examinar qual é o ministério do Espírito Santo na vida da igreja. E uma das primeiras coisas que eu encontro na Bíblia é que o Espírito Santo convence de pecado. Sejamos honestos, irmãos, o maior problema que nós enfrentamos hoje é a pequena convicção de pecado que nós temos tido. Nós estamos nos acostumando com o pecado. O pecado está se tornando uma coisa comum, corriqueira, normal, e nós já começamos a dizer, isso não tem nada a ver, todo mundo faz. Já é comum, já é normal, nós vamos nos adaptando, vamos nos adequando, vamos nos conformando, vamos nos contemporizando. E meus irmãos, a primeira coisa que precisa existir se queremos avivamento é remover o entulho da nossa vida. Enquanto os poços da nossa vida estiverem como os poços de Isaac, cheios do lixo dos filisteus, não haverá o borbulhar das águas vivas de Deus na nossa vida. Assim como Deus disse para Josué e os seus anciãos, prostrados com o rosto no chão, cobertos com cinza, que oravam por causa da derrota fragorosa que o povo de Deus sofreu, Deus tocou Josué e disse, pode ficar em pé, meu filho, não precisa orar, não adianta orar, tem pecado no meio do arraial. Enquanto não for removido, eu não serei convosco. Enquanto não for removido, não podereis resistir aos vossos inimigos. Deus não deixa a igreja vencer se há pecado no meio dela. Queridos, se a nossa vida tiver como a vida do sumo sacerdote Josué, no altar de Deus, mas com vestes sujas, Satanás vai ficar ali do lado direito para opor. Nós não podemos, irmãos, ministrar, seja no púlpito, seja na classe de escola dominical, seja as crianças, seja na praça, seja na rua, seja onde for, se há vestes sujas em nós. Os irmãos sabem que no século passado houve um grande avivamento na Escócia, berço do presbiterianismo. E uma igreja presbiteriana já trabalhara há 10 anos, sem que houvesse nenhuma conversão, a despeito do esforço extenuado do pastor e de algumas pessoas da igreja. E de repente vazou um comentário, um murmúrio na igreja, que um presbítero, líder, estava em adultério. E aquilo trouxe um mal-estar profundo na igreja, e o pastor imediatamente vai procurar aquele presbítero e lhe diz duas coisas. Irmão, eu quero lhe dizer duas coisas. Primeiro, se você for inocente, eu quero sair por esta igreja, por esta cidade, defendendo a sua reputação, porque o seu nome está sendo enlameado e conspurcado. Segundo lugar, se você é culpado, eu quero ficar do seu lado e ajudar você a romper com este pecado, a deixar este pecado e acertar a sua vida com Deus. E aquele presbítero começou a chorar e disse, pastor, não apenas é verdade, como não é toda a verdade. Há 10 anos eu estou em adultério, há 10 anos eu estou amarrando a vida desta igreja. E naquele mesmo domingo, aquele presbítero foi à frente da igreja e em lágrimas confessou o seu pecado, arrependeu-se do seu pecado. Naquele mesmo culto,
10 pessoas se renderam a Jesus. E dentro de poucos meses, aquela igreja presbiteriana liderava um grande avivamento naquela cidade. E o fogo de Deus incendiou a Escócia no século passado. Irmãos, é preciso atacar isto. Enquanto nós não batermos contundentemente nesta questão do pecado, irmãos, eu sei que é uma mensagem dura e difícil, como nós ouvimos aqui sobre arrependimento, mas se nós não fizermos isso, irmãos, não haverá possibilidade de haver avivamento. Não adianta botar uma máscara ou pintar com alguns cosméticos ou dar uma feição diferente. É preciso mudar mesmo de vida. É preciso pregar corajosa e veementemente sobre esse assunto. Não pode acontecer como aconteceu na mesma Escócia no século passado. O pregador foi a uma igreja fazer um trabalho. De repente, quando ele se levanta para ir ao púlpito, um irmão puxou o paletó e disse: olha, pastor, o senhor não pode pregar aqui sobre jogo, porque tem algumas pessoas aqui importantes na igreja que gostam de um baralhozinho, de uma fezinha e tal. Então, seria muito constrangedor se o senhor tivesse que tocar nesse assunto. Aí ele vai um pouquinho mais à frente, alguém puxa o paletó e diz: olha, pastor, não fala aqui sobre bebida alcoólica não, cerveja, vinho, porque os presbíteros aqui gostam de um gole. E o senhor vai constrangê-los muito, esses homens não podem ficar chateados comigo. Ele vai mais um pouquinho, o outro puxa o paletó e diz: pastor, aqui o senhor não pode falar sobre dança, porque a moçada da igreja gosta depois do culto ir para uma discoteca, dançar um pouquinho, então o senhor dá uma controlada aí, não toca nesses assuntos não. O pregador chegou ao púlpito um tanto perplexo, confuso, e disse: olha, irmãos, eu estou muito confuso, porque eu não posso pregar sobre o jogo, não posso pregar sobre bebida alcoólica, não posso pregar sobre dança, eu não sei nem o que eu vou falar aqui, a questão do pecado. Aí um irmão lá no fundo do santuário ergueu a mão e disse: pastor, prega sobre os judeus, não tem nenhum judeu aqui. Tem muito pregador fazendo isso. Ele prega aquilo que o povo não precisa ouvir. É uma mensagem açucarada, é uma mensagem para agradar, é uma mensagem para que o auditório aplauda o pregador, mas não saia triste consigo mesmo. Eu gosto muito de ler Antônio Vieira, não por causa da sua teologia, mas por causa da sua beleza retórica. E há uma coisa que ele disse que é verdade. Falando da parábola lá do semeador, ele disse que a semente que caiu à beira do caminho, aconteceu duas coisas com ela: os homens pisaram e as aves dos céus a comeram. E ele dizia então: a semente que o diabo tem pressa em comer é a semente que os homens têm pressa em pisar. Porque aquela semente que os homens não pisam, o diabo não tem pressa em comê-la. Aquele sermão em que depois da pregação o pessoal passa: oh, mas que beleza, pastor, mas que mensagem maravilhosa, mas continua com a mesma vida, com o mesmo pecado. Essa semente o diabo não tem pressa em comer. Que o auditório saia triste consigo mesmo, ou até triste com o pregador, mas que se arrependa. Esta é a palavra de Deus. Meus irmãos, segundo lugar, o Espírito Santo não só convence de pecado, o Espírito Santo é aquele que regenera. George Whitefield pregou 300 vezes sobre o novo nascimento. Chegou um ponto que o povo estava saturado de ouvir essa mensagem. Ele disse: olha, você não tem outro sermão não? Eu falei: enquanto você não nascer de novo, eu não paro de pregar. Agora, há um livro, foi lançado recentemente, Crentes que Precisam de Salvação. Interessante isso. Tem muito crente, irmãos, que não converteu-se ainda.
não foi regenerado ainda, não é nova criatura ainda, ele fez apenas algumas reformas, mas a estrutura é a mesma. Tem muita gente que acha, o fulano de tal parou de fumar, parou de beber, reconciliou com a mulher, aluno da escola dominical, agora está tudo bem. Está igual a história do Eliseu lá. Ele começou a orar, o menino aqueceu. Mas ele não parou, ele não queria apenas aquecimento, ele queria vida. Tem muita gente na igreja que apenas está aquecido,